São 15 horas, 5 minutos na capital de São Paulo, desse dia 31 de maio de 2025. A palavra de Deus se encontra aqui no livro de Isaías 60, que diz a palavra: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vai surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. E está no ar o programa Palavra que Bebe. Quero agradecer a Deus por mais essa tarde aqui fazendo essa programação. Agradecer a Deus por a noite maravilhosa que Ele nos concedeu. Agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, que daqui um pouco chega o término deste dia. Mas eu agradeço a Deus. Agradeço pelo ar que respiro, agradeço pela minha saúde, agradeço pela minha vida, agradeço pela minha família, agradeço por tudo. Agradeço a esse Deus Todo-Poderoso, esse Criador dos céus e da terra, e que nos criou para que nós estejamos aqui fazendo esta programação. Agradeço a Ele por tudo. E esse dia, essa tarde, seja uma tarde abençoada para todos vocês. Que o Senhor Deus esteja visitando os lares de vocês, os hospitais, aonde vocês estejam, pessoas enfermas, nessa tarde. A palavra de Deus diz: levanta-te e resplandece. E eu creio que o Senhor Deus está aí com as mãos estendidas sobre cada um de nós, para que nós venha resplandecer para Ele. Vamos orar. Vamos continuar a clamar a Deus. A palavra dele também diz: clama a mim, e eu respondeste-ei, e anunciaste-ei coisa grande e firme, que tu não sabe. Então vamos clamar a Jesus, vamos clamar. Aqui está esse caderno de oração, onde nós oramos toda 4h30 da manhã, ali nos trabalhos da igreja, ali da Debrade de São Estevão. A gente está clamando também pela vida de cada um, meus ouvintes, cada um de você que pede a Jesus e que pede oração. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nessa tarde, Deus, eu suplico as tuas misericórdias, Senhor. Meu Deus, que tu venha, Senhor Jesus, visitar teus filhos, Pai. Visitar os lares, visitar as famílias, visitar os trabalhos deles, visitar, Senhor Jesus, a tudo aonde eles colocar a planta dos pés dele. Deus, que tu venhas, Senhor, estender as tuas mãos. Poderosa, as tuas mãos santas de poder. Meu Senhor da glória, clamo a ti e agradeço, Pai, porque sexta-feira aqui teve uma irmã. E essa irmã veio aqui e pediu oração. E daqui, quando ela saiu, chegou no lar dela, ela já mandou agradecer. Não para a irmã Elisa, mas agradecer a Deus. Porque nós somos instrumento na mão do meu Deus. Nós é instrumento. Então, nessa tarde, Deus, eu já te agradeço, Senhor, por o milagre que tu fez na vida da tua filha. Senhor Deus. E eu agradeço também por Deus ser usada por ti, Deus, para fazer o teu querer, a tua obra, Deus. E nessa tarde eu clamo, eu suplico. Deus, visita os lares. Visita cada um do teu povo. Visita, meu Deus, o irmão da tua serva ali no Rio Grande do Sul, que está
está ali, meu Deus, internado. Meu Senhor, coloca as tuas mãos sobre teu filho, abençoando, dando vitória a ele, Deus, levantando ele como foi dita a tua palavra. Levanta-te e resplandece. Oh Deus, como tu é lindo, meu Senhor, como tu faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Ah, Deus, abençoa, Pai, o teu servo. Aquelas pessoas aflitas, cansadas, oprimidas. E a tua palavra diz, vinde a mim. Todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nessa tarde, Pai, alivia o cansaço do teu povo. Alivia, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus de Nazaré. Ah, meu Senhor, quando tu passava, Deus, com as multidões ali em Jericó, tu curou aquele cego Bartimeu, porque ele te gritou, ele clamou e tu ouviu. Aquela mulher com aquele fluxo de sangue, Deus, ela também tocou nas tuas vestes e foi curada. Aquele paralítico ali na beira daquele tanque, Senhor, não achava nunca ninguém para jogar ele ali, mas tu só passou e mandou que ele pegasse a cama e andasse. Ah, Jesus, ah, Senhor, como tu é poderoso, meu Pai. Como tu é maravilhoso, Jesus, e nessa tarde, Senhor Deus, tu é o mesmo ontem e sempre. Tu é aquele Deus que fazia maravilhas e continua fazendo. É só nós crer. Tu manda nós clamar. Ah, Deus, abençoa teu povo. Abençoa, Deus. Visita nesta hora, Senhor, os hospitais. Visita, meu Deus, as UTI. Visita, meu Senhor, cada leito daqueles hospitais que estão as pessoas ali. Dá cura, Senhor. Liberta ele. Porque tu liberta. Tu cura. Jesus, não tem enfermidade que tu não cure. Depende da nossa fé. A nossa fé faz o Senhor nos curar. É a nossa fé. E nessa tarde, Deus, eu te rogo, eu te suplico, em favor do teu servo, em favor da tua serva, em favor daquele, meu Deus, que está ali fazendo a tua obra, Deus. Os pastores, presbíteros, diácono, cooperador da tua obra, evangelista. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Deus. Também, Deus, suplico a Ti em favor do nosso pastor Renato Salles e da nossa diaconisa Solange. Meu Deus, suplico a Ti em favor da mãe da tua filha. Jesus, visita nessa hora ela. Ah, Pai querido, Pai amado, aquelas pessoas, Senhor, que está te pedindo agora, que está te suplicando agora, e tu está ouvindo, Pai. Porque a tua palavra diz, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Quantas lágrimas nessa tarde tu está vendo, Senhor. Mas quantas orações também, Jesus, tu está ouvindo. Ah, Senhor, abençoa, Pai. Toma nas tuas mãos. Abençoa minha família, Deus. Toca nele, Senhor. No meu neto Vitor. Senhor Deus. Na minha filha Elisinha, que me ajuda. Meu filho Paiva, que me ajuda. Meu filho Alexandre,
Carlos, minha filha Wanda. Ah, Jesus. Ah, Deus querido. Como eu sou feliz, meu Pai. Eu sou feliz, Jesus. Porque, meu Deus, dentro do meu lar, Senhor, Tu traz tanta paz para a minha vida. E Tu usa cada um deles também para transmitir a paz para mim. Ah, Deus, abençoa, Deus. Cobre eles com o Teu sangue carmesim. Abençoa meus netos, meus bisnetos. Abençoa, Pai. Que Tu possa nessa tarde, Deus, que eu creio que Tu pode. Repreender todo mal. Que muitas vezes está vindo de encontro com Teu povo. Que Tu venha repreender. E no Teu nome, nessa tarde, eu clamo. Nessa tarde eu rogo. No Teu nome, Deus. Eu clamo, eu rogo, eu suplico. Clamo e digo. Só o Senhor é Deus. Na vida de cada um de nós. Nas nossas vidas que clamam. Vai de encontro, Deus. Com aquelas pessoas que estão preocupadas. Que estão com problemas. Muitas vezes que não sabe mais o que faz. Mas o Senhor é o remédio. O Senhor é a solução. O Senhor é a vida. O Senhor é o socorro. E nessa tarde, eu entrego cada um nas Tuas mãos. Aquele que está desempregado, Deus, que Tu venha abrir porta onde não tem. Mas Tu abre. Aquelas pessoas, Jesus, que muitas das vezes não tem mais o que fazer da vida, já perdeu a esperança de tudo, mas nessa tarde Tu está dando a esperança para ele. Aquelas pessoas, Deus, que perdeu a paz de espírito, a paz entre família, que Tu venha, Deus, dar de volta. Meu Senhor, eu clamo a Ti. Eu clamo, Deus. Eu rogo, Deus, a todas essas pessoas, a vizinho, a meus vizinhos, que Tu venha abençoar cada um nessa tarde. É o que eu Te clamo, é o que eu Te peço, é o que eu Te suplico, Pai. Abençoa, Deus, a Rádio Libertação. Abençoa a nossa missionária Neuza, o nosso irmão, meu Deus. Deus abençoa, Jesus. A Bia, que está enferma. Mas creia, Bia. Eu sei que você crê, eu sei que você tem fé nesse Jesus que nos salvou. E você vai ser curada e liberta dessa enfermidade. Eu sei que aquele que está clamando por o Senhor, hoje ele vai ter uma resposta. Você que está pedindo algo para Deus, hoje você vai ter essa resposta. Somente espera. Fica no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim ouvir meu clamor. Nessa tarde, eu quero agradecer a Ti, ó Pai. O nosso pastor Jeremias Tahara, a sua esposa, Jesus, sua mãe, sua família, meu Deus, o Vitor que está aí, meu Deus, nos ajudando nessa tarde. Senhor, abençoa Teu filho, Senhor. Abençoa. A programação que terminou aí para mim substituir aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E Jesus, como eu vi aí na programação, passa lá em casa, Jesus. Ele está passando na tua casa. Ele está passando aí no teu emprego.
Ele está passando aonde tu está indo, Ele está indo junto com você. Ele está passando ali no hospital. Ele está passando até dentro do presídio. Dentro da casa de repouso, Ele está passando. Para te dar vitória. Para te fortalecer na graça e na fé e na esperança. Ele está passando. Está passando. Pode crer que Ele está passando. Ele está passando aí na sua casa, Val. Ele está passando na casa da Isa. Ele está passando na casa daquele que clama, busca Ele. E a palavra dele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. E nessa tarde, eu quero agradecer a esse Deus tão poderoso. Esse Deus que me salvou. Esse Deus que me curou. Esse Deus que me libertou de uma cegueira. Esse Deus que me traz de pé. É esse Deus que eu estou clamando nessa tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por eu ter esse socorro tão pertinho de mim, que se chama Jesus. Ah, Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que tu faz e fez e continua fazendo. Obrigado, Deus. Que o Senhor, Deus, continue abençoando cada um nessa tarde. Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a cada um. Estamos aqui na programação A Palavra que Liberta, que vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas. Uma semana a irmã Elisa, outra semana a irmã Beatriz com a sua equipe, irmã Elisa e sua equipe. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Vamos ouvir um louvor com o Edinaldo do Rio, Diz o Povo que Marche, e logo após o nosso irmão Paiva irá trazer uma palavra abençoada para cada um de vocês. Compartilhe essa live para que possa alcançar mais vidas. Então, eu sou Elisinha, filha da nossa irmã Elisa. Vamos ouvir então, Vitor? Diz o povo que marche, Moisés. Vamos marchar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos direto da nossa residência e às vezes pode acontecer. Amém. São 15 horas e 23 minutos na capital de São Paulo. Boa tarde. Tá bom. Depois eu entro de novo. Você vai participar comigo.
Amém. Rádio Libertação FM 87.5 MHz São Paulo, Brasil. Hoje é dia 31 de maio de 2025. Estamos passando por um período de frio chegando, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado força. Quero também aproveitar e agradecer a você que está sintonizado aqui na programação da Palavra que Liberta, na direção da nossa irmã Elisa, e na secretaria nossa irmã Elisinha, e também os demais que fazem parte, nossa irmã Beatriz, que fazem parte da equipe do programa Palavra que Liberta. Estamos passando um período um pouco frio, já a época do frio também está chegando no mês de junho, mas até aqui o Senhor tem nos dado a graça, tem nos dado vitória, e nós estamos continuando a fazer o querer do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Deus nesta tarde pelos benefícios quais Ele tem feito em nossas vidas, assim como é mencionado lá no Salmo 119 e no versículo 12, que nos fala que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Se Deus é por nós nesta tarde, quem será contra nós? Quero também não tomar muito tempo, que as horas já se passam também, são 15 horas e 29 minutos na capital de São Paulo. Quero deixar um pequeno versículo também da palavra de Deus, meditarmos um pouco. E eu peço também o comparecimento da nossa irmã Elisa. A gente vai comentar alguns versículos aqui da palavra de Deus nesta tarde. O versículo se encontra no livro de Salmos, no capítulo 20. É pequenos versículos desse salmo, porque o salmo não tem versículo, né? É o pequeno contexto do que está escrito em Salmos, que fala de uma coisa fundamental na vida de qualquer cristão, chamado oração. Nós observamos que através da oração é aonde nós atingimos o milagre em nossas vidas. Por quê? Porque se não houvesse necessidade de orarmos, Jesus nos daria o exemplo. Então, nesta tarde, a palavra do salmista nos relata no Salmo 20, nos diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e
em nome do nosso Deus, arvoraremos perdões, satisfaz o Senhor todas as tuas petições. Aí, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Aí, ó. Então, observamos que o contexto desses salmos de Davi, ali ele falando a respeito ali da oração. Então, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos orar. Por quê? Os antigos outrora oravam também. Nós observamos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Observamos também ali que Sandraque, Mesaque e Abidnego, ao ser lançados naquela fornalha, por não se curvarem diante de Nabucodonosor, também oravam também. Observamos também que Eliseu também diz a palavra que Eliseu também orou e o sol parou. Oh, glória. Nós observamos nós observamos também que Elias também orou por um período de tempo, não choveu em Israel. Então nós observamos que o poder da oração é fundamental. Então nós observamos que, aliás, Josué orou e o sol parou. Olha o poder que tem a oração. E nós observamos no contexto da palavra de Deus que Jesus, quando foi ter com Lázaro no sepulcro, porque a Bíblia fala que ele era o próprio Deus encarnado em forma humana. Porque pegamos a palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo 1, vai nos relatar que no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre os moradores da terra. Então nós observamos que o próprio Cristo era a própria palavra encarnada, na forma humana nele. Porque a Bíblia também nos relata que a vinda de Cristo, ele fala que Deus lá do céu, olhando aqui a terra, não viu justo sequer para perecer em prol do nosso benefício, ou seja, ser sacrificado em prol dos nossos benefícios. E vai mais além. Livro do profeta Isaías, há 450 anos ou 500 anos antes de Cristo, ele já profetizava que haveria um que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele vai mais além, que nos diz que nenhuma formosura nós vimos nele, para que ele fosse crucificado. E ele fala que pelas suas pisaduras, eu e você que está ouvindo nessa tarde, nós somos sarados, ou seja, resgatados do pecado. Então, a oração, ela tem um papel fundamental na vida de qualquer cristão. Por isso que nós falamos oração e ação. Não adianta você orar e não ter ação. O que vem a ser o contexto, ação e oração? É quando você projeta algo na tua vida e você crê, você vai buscar Deus. Quando você busca Deus, você não pode ficar de braços cruzados. Porque todos dentro da palavra de Deus, ninguém ficou com braços cruzados para fazer o ministério dele, para fazer a vontade dele. Observamos que Paulo também, a caminho de Damasco, ele teve aquela visão de Cristo. E Paulo perseguiu o povo de Deus. E ele falou, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, o Nazareno, aquele que tu persegues. Então você observa que diz aí do contexto, vai à rua chamada direita, lá tu vai encontrar meu servo Ananias. E lá ele vai orar por você. Para ter o quê? A transformação. A oração. Ananias diz que orou, diz que as escamas caiu dos olhos de Paulo. E aonde ele foi fazer o quê? A vontade do Senhor. Mas o quê? Oração. A Bíblia também nos fala, né, irmã Elisa? Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais tu não sabes. Tem que clamar, né? Se você não clama, como é que você vai ter o resultado, a ação que você está orando? É o clamor. Tudo vem através da oração. Quando nós queremos que alguém de nossa família vá para Cristo, qual que é a obrigação nossa? A Bíblia fala, orai um pelos outros. É oração. A Bíblia nos relata que, olha, os que me buscam nas madrugadas me encontrarão ou me acharão. O que você vai buscar nas madrugadas? A Jesus através da
Oração. E ele fala, entra no teu quarto, que em secreto fecha a porta, dobra o teu joelho e faz o quê? Orar. Vai orar. É. A oração, ela tem um poder eficaz na vida do crente. Todo crente que ora, o diabo não gosta. É. Por quê? Porque não está negando a cruz. É verdade. Ele fala orar sem cessar. É uma ordem, orar sem cessar. É uma ordem. Porque observamos que nos períodos mais difíceis daqueles que fizeram a vontade de Deus, eles oraram. Eles oraram, porque precisa, né? A oração é o fortificante que eu e você temos. É uma arma poderosa que Jesus nos deixou. Ele fala ainda na palavra, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, acontece o quê? Recebe. Quando você tem um objetivo na tua vida, que você está dentro da casa de Deus, qual que é o primeiro ofício que você vai fazer? Eu vou buscar a Deus. É buscar. É. Você vai buscar a Deus em relacionamento, em convivência, em união, em pacificação. Você vai buscar a Deus no seu local de emprego, quando você vai entrar, ou quando você vai precisar do local para poder trabalhar. Você vai buscar a Deus na tua casa. Você vai buscar a Deus para os seus parentes, que ainda, muitas das vezes, ainda não conhecem a palavra, não são evangélicos, cristãos. Então, é buscar. Como é que você tem uma vida bem-sucedida? Através da oração. Oração e ação, ela tem um poder eficaz quando você lança. Quando nós falamos na Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Muitos falam que é lançar a palavra. O contexto desse versículo não se fala sobre isso. É que naquela época, ali perto do rio Nilo, do Rio Jordão, aliás, ali tinha as plantações. Então, quando tinha a colheita, então quando sobrava, era pegado o restante e distribuído. Assim somos nós. A oração é uma corrente e quando vocês nos prontificamos para clamar, as coisas vão ocorrer porque nós colocamos a oração e vem logo em seguida a ação. Oração e ação são dois parâmetros que necessitam um do outro para que o milagre venha se concretizar na minha e na tua vida. Aí vem acontecer, né? Sim. Nossas vidas. Porque assim, quando você começa a ter uma vida de oração, engraçado que todo o contexto bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, nos relata sobre oração. É engraçado que a palavra, diz a Bíblia que ali Josué, quando foi rodear ali a muralha de Jericó para que venha cair, primeiramente, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele pediu para Deus. Deus deu o que para ele? Discernimento e sabedoria, e fez com que o sol parasse, para ele continuar a trajetória para acontecer um milagre. Jesus, quando foi ter lá no sepulcro com Lázaro, Jesus não precisava orar. Ele era o próprio Deus. Sendo que ele é o próprio Deus, para que ele precisaria orar? Não tinha necessidade. Mas ele fez isso para deixar o quê? De exemplo. Assim que Jesus orou, determinou, Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. E ele disse, desatai, dei algo para ele comer, desatai e deixa eu ir, mas não pergunte nada a ele o que aconteceu. Não pergunte nada, porque milagre não se questiona. É verdade. Milagre não se explica, aceite. O milagre você tem que aceitar na tua vida. Qualquer obstáculo hoje em dia, no qual nós passamos, porque a Bíblia é clara, ela fala que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom que eu venci o mundo. Mas vencer o mundo como? Só ler na Bíblia e ir para a igreja? Não, é orando, é orando. Orar sem cessar, é clamar, é clamar. Ele fala, filho de homem, ponte de pé que eu falarei contigo. Como é que Jesus fala comigo e com você? Através da oração. É oração e ação. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida bem-sucedida do contexto dentro da palavra? E no seu lar, no seu local de serviço, em tudo quanto é questionável que você fala, oração, vai orar. E Jesus também, na palavra dele, não diz tudo o que pedir. Pedir diz oração, crendo. Crendo em oração. Então, porque não adianta você orar e não crer. Aí você fica que nem Tomé. Porque Tomé, quando Jesus apareceu, ele duvidou. E quando você ora, mas coloca dúvida no teu coração, nada vai acontecer. Não. Então, ao invés de nós murmurarmos, ficar questionando, ao invés de nós ficar se deprimindo, ao invés de nós ficar desorientado, vai buscar a Deus. Quando você busca a Deus, o que ocorre conosco? Abre um horizonte de conhecimento em nós, porque é a oração que faz com que cada um de nós ficamos na presença e ficamos através da oração,
de uma forma diferenciada. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer, eu vou orar primeiro a Deus. Busca a Deus em oração. Quando você começa a buscar Deus em oração, você não vai cair em precipício. Quando você é um crente que ora, você não tem tempo a perder com certas atitudes que nós observamos que não tem fundamento, ou seja, que não vai nos trazer benefício. Por que isso daí? Paulo fala que nós já perdemos muito tempo. Então, nós não precisamos perder mais tempo em coisas que não edificam. Porque você pode observar, mesmo dentro da casa de Deus, não só onde nós estamos, em qualquer lugar, nós observamos que quando nós damos vazão a coisa que não edifica, a nossa vida fica tribulada. Você já percebeu isso? Já, e nós não temos que dar. Nós temos um Deus que tudo pode. Tudo pode. O que a Bíblia fala? Não vos dê lugar a quem? Ao diabo. Ele fala, resistir-vos ao diabo, ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Efésios diz, né? Revestir de toda a armadura que provém de Deus, e o inimigo vai fugir de vós. Mas por quê? Porque a Bíblia também fala que ele anda ao redor da terra e procura alguém para tragar. Então, como é que ele traga uma pessoa que conhece a palavra? É através de pensamento, induzindo na mente dele coisas que não edificam. Aí o que ele faz? Ele cria um paraíso na mente e através desse paraíso, dessa imaginação fértil criada na mente dele, ele só vai fazer o que não presta. É verdade. E hoje em dia também, por que acontecem as coisas erradas na vida das pessoas? Porque as pessoas não buscam, as pessoas não clamam, as pessoas não pedem para Deus, não chegam para Deus e dizem assim, ô Senhor, me ajuda, né? Me ajuda me revestir da graça. Muda o meu comportamento, muda a minha maneira de ser, muda o estilo de vida que eu estou vivendo. Para mim poder, né, ter uma vida plena. Então é o mais engraçado que a palavra de Deus nos fala também lá em Hebreus, sempre cita esse versículo direto, Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu já espero e prova das coisas quais eu não posso ver. Então você pode observar que a oração e a fé andam juntas também, e a ação também, oração, a fé, porque sem fé é impossível. Então, e pela fé, diz a Bíblia lá em Hebreus mais à frente, que os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Porque eles creram tanto no poder da mensagem que eles alcançaram o testemunho perante Deus. Verdade. Então o que acontece conosco hoje em dia dentro da casa de Deus? Em todos os locais. Acontece o quê? Que as pessoas deixam com que a mente entre setas na mente, entre coisas que não é favoráveis perante a palavra de Deus, e a pessoa acaba se enforcando. Se enforcando em que sentido? Deixando que o inimigo introduza pensamentos, coisas que ele fala. Então ele não dá vigilância. Porque a Bíblia fala, vigiai e orar, para que não caia em tentação. Quando você não vigia, você está aberto a tudo que vai te inflamar, que vai levar você ao precipício. Para você fazer o quê? Coisas que não é benéfica perante a presença do Senhor, perante a palavra. Mas quando você tem uma vida regada na oração, o que ocorre com você? Você começa a ficar preparado contra as astúcias, as ciladas que o inimigo lança. As armadilhas, as setas deles. Você pode observar que o diabo não gosta de orar lá no livro de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O que fizeram com Daniel? Armaram um complô, armaram um decreto perante o rei Dário, que num período de 30 dias não podia adorar outro Deus a não ser o rei Dário. Olha só a imaginação que o inimigo colocou na mente daquelas pessoas. Mas por causa do que? Da inveja. A inveja corrompe, a inveja deteriora a pessoa. A inveja faz com que a pessoa maquina coisas que não é verídica perante o seu irmão, o seu próximo. O que a Bíblia manda nós fazer, irmãs? Amar uns aos outros, não é isso? Como ele amou. Amar o próximo. Como é que a Bíblia fala? Se você ama o teu próximo, você está cumprindo o quê? O dever. A lei. É a Bíblia. O dever de Deus. Então você observa a imaginação, que o inimigo, ele é astuto, ele conhece. Ele sabe atingir teu ponto fraco. Ele sabe atingir você de uma forma que você se deixa levar por ele, e aí ele já está com a arma na mão. Quem é a arma dele? É você. É você. Porque você deu lugar.
Você deu lugar a ele, a imaginação. Então você criou um tipo de situação dentro da tua cabeça que você vai soltar essas setas venenosas. É verdade. É por isso que a Bíblia fala, vigiar e orar. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a Bíblia também nos diz, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, é taxativo. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que você maneje bem a palavra da verdade. Olha aí. Então, a Bíblia, quando você começa a pesquisar, que você começa a ler a palavra, quando você começa a ter o discernimento dela e o que ela quer fazer com você, você é um crente diferente. Você é um crente moldado. Você é um crente revestido do poder de Deus. Você é um crente no qual você não vai cair em arapuca, que o inimigo vai colocar para você cair, para você prejudicar o teu próximo, para você falar coisas que não deva, para você ser um exemplo na casa de Deus. Porque na casa de Deus, eu e você somos servos. Nós estamos lá para servir. Não tem outro objetivo a não ser servir e nos capacitarmos, nos prepararmos através da orientação pastoral lá do pastor, para que nós possamos ser diferentes. O pastor lá do púlpito, ele orienta, ele fala. Agora cabe a você agregar tudo aquilo que ele falou. Porque diz a Bíblia, Marisa, guardei a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. O pastor lá do púlpito, ele lança a semente. Ele lança para você a semente e a palavra. Quando você deixa a palavra introduzir dentro do teu coração, fazer morada e habitar o Espírito de Deus, porque diz a Bíblia, vós não sabeis que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Porque Deus é Espírito, eu e você somos isso. Por quê? Lá em Gênesis fala que, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus é Espírito. Então, quando você deixa lá o pastor do púlpito para orientar, o pastor lá do púlpito lançar a semente, pegue. Porque só é coisa boa que sai do púlpito. Do púlpito não sai coisa ruim. De jeito nenhum. Do púlpito sai alimento fresquinho para você comer. A Bíblia também nos relata, o livro do profeta Isaías, não só. Ela fala sobre a águia. Me parece, dentro da Bíblia, 50 vezes ela fala a palavra águia. Por que águia? A águia, Isaías fala que voarão nos altos céus como as águias, nas alturas. E a águia não come comida estragada, ela come comida fresca, na hora. Ela caça e já come a comida, assim é o crente. Quando você se alimenta de comida fresca, você não tem mente para ficar falando nada. Você não tem a mentalidade de ficar dizendo ao mesmo tempo, fora do contexto da Bíblia. Quando você tem alimento fresco, você é diferente. Você só vai falar da Bíblia. Se alguém me falar alguma coisa de alguém, não, irmão, vamos orar. Já mata o diabo. Ele não gosta de oração. Você quer matar o diabo? Começa a falar, vamos orar. Observa se ele gosta de oração. Ele não gosta. Ele não gosta de oração, o crente que ora. Não, porque o crente que ora, ele está edificado. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Mas o crente que gosta de futrico, que gosta de encrenque, que gosta de inveja, é diferente. Aquele que ouve as minhas palavras e não a coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edifica a casa na areia. Na areia você não edifica nada, assim somos nós, quando nós somos edificados na palavra. Que a palavra tem poder. Se você não tem esse poder ainda, pega a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. É a palavra. É a palavra do Senhor, mas ficou aqui, a palavra de Deus. Você quer ser uma torre forte? Pega a palavra de Deus, vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 10. Sabe o que diz lá? Torre forte é o nome do Senhor. Vai nele. Você entende? Lá no livro de Jó 42:10, observamos a passagem da Bíblia de Jó, que tudo que Jó padeceu, tudo que Jó sofreu, mas ele falou na palavra, eu sei que meu Redentor vive. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus ia tirar ele desse embaraço, que Deus ia tirar ele dessa prova que ele estava passando. Verdade. E lá no livro de Jó, continuação no 42:10, ele fala, o que ele fala? E Deus virou o cativeiro de Jó.
Então você pode virar teu cativeiro de que forma? Orando, irmão, cada vez mais, buscando. Ele fala, a Bíblia no salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É Ele. Observamos também passagens bíblicas que teve de vitórias de batalhas. Gideão, exemplo. Então, quer dizer, nós observamos o que acontece? Quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos na oração fundamentados, é diferente. Amém, irmã Elisa? Irmã Elisa, nosso irmão Jean de Guarulhos mandou tirar uma palavra para a Francisca, também que reside no local. Ele disse, uma excelente tarde na paz do Senhor para a Elisa mãe, Elisa filha e irmão Paiva. Um bom programa e que Deus abençoe. Irmã Jean, quero te agradecer a ti pela gentileza que você nos honra e também ao mesmo tempo de amar nossa família. Somos gratos a Deus por você existir em nossas vidas. A nossa irmã Elisa também vai falar com você agora e eu vou tirar a palavra para o irmão. A paz, irmão Jean, Deus abençoe. Amo muito o irmão, sua família, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E também, irmãos, eu quero convidar também os irmãos aí, né? Hoje, a Assembleia de Deus, ali, as irmãs do ciclo de oração, da Debrai de Santo Estevão, vai estar indo lá para Jardim Bandeirante, né? Isso. Oh, meus queridos irmãos, vai ser bênção de Deus. Tá bom? Vocês que estão aí no Jardim Bandeirante, as nossas irmãs vai estar chegando aí. Tá bom? Para ajudar vocês aí, né? Buscar o Senhor, como foi falada a palavra, em nome de Jesus. E amanhã, um grande culto da família, na direção do pastor Renato Salles, da diaconisa Solange. Todos estão convidados, irmão, em nome de Jesus. Vá ali que está sendo benção, sabe o que é benção? O céu está descendo, Jesus está operando maravilha, através da palavra, através dos louvores, através da palavra do nosso irmão, e que Deus continue abençoando naquele lugar, e também dando a paz do Senhor para minhas irmãs, para meus irmãos, para o pastor ali do Jardim, Adebrai de Santo Estevão, do Jardim Coimbra. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. São 15 horas e 53 minutos, estamos quase finalizando a programação. Jean, ali números 23, 19, diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Jean. Porventura o que ele prometeu para você, ele não vai cumprir? Amém? Fica com Deus, um bom final de semana para você, Jean. A irmã Bia falou que está assistindo pela live. A paz, Bia, minha mãe falou de você logo pelo início, meu amor. A paz, Bia. E orou por você. A irmã te ama. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Minhas irmãzinhas que me ajudam. Aí a Bia, a Val, a Isa. Deus abençoe vocês, meus amores. Eu amo vocês. Que Deus proteja e guarde vocês. Amém? E terça-feira, irmã Elisa, não pode esquecer, o grande culto da bênção, da libertação. Irmã Elisa, irmã Cida, na direção desse trabalho de libertação, e da igreja o pastor Renato Salles e a diaconisa Solange Salles. Mas terça-feira vai estar conosco um pastor abençoado que conhecemos lá na Debrai de Jardim Coimbra. Debrai de Jardim Coimbra, esse irmão Joaquim. É uma bênção, irmão Joaquim. Pastor Joaquim. É uma bênção, e também aqui lanço o convite novamente a todos vocês para conhecer lá o trabalho da nossa irmã Elisa, nossa irmã Cida, e ao mesmo tempo também receber sua bênção no local, porque está sendo uma maravilha os cultos de terça-feira, às 15 horas, na Debrai de Vila Santo Estevão, na rua Rebojo, número 218, altura do 2200 da Antônio de Barros, e altura do número 1450 da rua Nova Jerusalém, Vila Santo Estevão. Vai lá receber a tua vitória, vai lá receber a sua bênção. Eu tenho certeza que você vai sair de lá não da maneira que você chegou, mas transformado pelo poder da palavra. Graças Amém. a Deus. E também na sexta, um grande culto do ciclo de oração ali na Debrai de Santo Estevão, irmãos. Tá convidado vocês para ir até ali, tá bom, meus queridos? Só para finalizar, irmã Elisa, sexta-feira na direção ali da missionária Natália e a missionária Luciane. Sexta-feira às 19h30,
na Adebrage Vila Santo Estevão, Rua Rebojo, 218, Vila Santo Estevão, próximo à altura do número 2200 da Antônio de Barros. Amém? Obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live.